Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Venho aqui mais uma vez transmitir a palavra de Deus, pois ela é o nosso alimento, ela que tem nos fortalecido, ela que tem enchido o nosso coração de esperança. Antes de transmitir o recado do Senhor, convido você a orar comigo em favor da situação que nós estamos passando e para que Deus ilumine a nossa mente, para que possamos entender assim a sua mensagem, o seu recado aos nossos corações. Oremos. Senhor nosso Deus, querido e bondoso e maravilhoso Pai, neste momento queremos rogar a Tua orientação, também a Tua proteção e pedindo sabedoria, Senhor, nesses momentos que nós estamos passando na área da nossa saúde, para que o Senhor conceda sabedoria às autoridades, para que possam, Senhor, tomar as melhores decisões e também, Senhor, dê sabedoria para que aqueles que estão fazendo pesquisas para um antídoto, um remédio, uma vacina, para que eles possam, Senhor, conseguir em nome do Senhor Jesus Cristo. Também ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender também o Teu recado, da Tua palavra, para que a mesma venha nos encher de esperança e também refrigério em tempos difíceis que nós estamos passando. Muito obrigado por tudo, em Cristo Jesus. Amém. Quero compartilhar com você a palavra de Deus, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que é o Salmo 23, que fala exatamente sobre o nosso pastor, o cuidado de Deus sobre a sua vida. E aqui nós vemos que este salmo fala que o Senhor, Ele é o nosso pastor. Temos como autoria deste salmo Davi, e nós podemos ver que Davi ele vai falar desse cuidado de Deus pela experiência que ele teve com este Deus maravilhoso. O contexto histórico desse salmo, nós temos aqui duas linhas de pensamentos. A primeira é a tradução judaica, que coloca que Davi ele escreveu este salmo quando ele estava cercado pelos inimigos, e nesse momento ele deposita toda a sua confiança em Deus, e ele vê em Deus o cuidado de um pastor sobre a vida da sua ovelha. Então nesse momento ele é inspirado a escrever este salmo. Outra linha de pensamento, os teólogos colocam que Davi escreveu este salmo na sua época de pastor, pela experiência que ele vivia como pastor. Então ele olha para Deus e vê também este mesmo cuidado sobre a vida do seu povo, o cuidado de um pastor com as suas ovelhas. Mas independente das duas linhas, nós podemos ver explícito nesse salmo este cuidado. Nós vemos a mão de Deus conduzindo a vida de Davi e a vida também do seu povo. E esse salmo fala exatamente sobre isso. Eu quero compartilhar com você nesse momento o cuidado de Deus sobre a vida do seu povo, olhando algumas comparações aqui referente a Deus. E a primeira figura que nós temos aqui, a primeira comparação que nós temos aqui neste salmo é que Deus, Ele é o nosso pastor. E nós vemos isso do versículo 1 até o versículo 3. Depois, no versículo 4, nós vemos Deus como o nosso guardião, o nosso protetor. E vemos aqui no versículo 5, Deus como o nosso anfitrião. Nós vamos entender isso aqui. Mas antes eu quero ler este salmo, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, nós podemos perceber esse cuidado tão amoroso, tão gracioso de Deus sobre a vida de Davi, e olhando para a vida do seu povo também, esse cuidado tremendo que ele tem
em favor do seu povo. E a primeira comparação aqui, como eu falei, nós vemos o Senhor como nosso pastor. Vemos aqui o cuidado de Deus como pastor. Este salmo já começa de uma forma maravilhosa que traz muita alegria e traz muita segurança no nosso coração. Ele começa dizendo que o Senhor é o meu pastor. O Senhor aqui, a expressão é Yahvé, é o Deus Altíssimo, é o Deus supremo, é o Deus absoluto, Criador, sustentador dos céus e da terra. Deus, não há Deus como o nosso Deus. E é este Deus aqui que nós temos como pastor. Ele é o nosso pastor, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus da aliança, que fez aliança que Ele cuidaria do seu povo por amor do seu nome. Então, isso já traz uma segurança tremenda ao nosso coração, vendo aqui o nosso Deus como o nosso pastor. E Ele diz que Ele é o nosso pastor, Yahvé. O pastor é aquele que cuida, o pastor é aquele que alimenta, o pastor é aquele que protege. Nós vemos exatamente isso aqui. E na segunda parte do verso, ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então nós vemos aqui que este pastor, ele não vai permitir que nada falte nas nossas vidas. E isso traz uma segurança muito grande no nosso coração. Isso gera uma segurança muito grande no nosso coração. O que o Salmo está dizendo aqui, que nós seremos amparados em todos os momentos da nossa vida. Quer seja no sofrimento, quer seja na dor, quer seja na aflição, quer seja na doença, quer seja nas lutas. Ele vai nos amparar, não vai deixar faltar nada nas nossas vidas. Por isso que o versículo 2 até o 6 nós vemos isso. O que não vai faltar na vida daquele que tem o Senhor como o seu pastor? E sabe por que não vai nos faltar nada? Porque Ele é o Yahvé Jirei, o Deus da minha provisão. E o que não vai faltar na nossa vida aqui? O texto diz no versículo 2 que Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então nós vemos aqui que nada vai nos faltar. O que não vai faltar? Primeira coisa, a palavra de Deus diz que não vai faltar o alimento. Ele vai me levar para pastos verdejantes. Assim como o pastor conduzia a sua ovelha para deliciar o melhor pasto, o pasto verdejante, assim é o Senhor também. Ele providencia o alimento para as nossas vidas. E com certeza não vai nos faltar alimento, porque Deus é o provedor da minha, da sua vida. Confiemos nele. Nós vemos aí a situação que nós estamos passando no mundo, no nosso Brasil, a respeito da economia. Algumas lojas fechando, alguns já desesperados, alguns perdendo o seu emprego. Mas eu quero dizer para você que teme o Senhor, você que tem Ele como seu pastor, Ele diz que não vai faltar o alimento na minha, na sua vida, não vai faltar alimento no povo de Deus. Por isso, roguemos que o Senhor continue suprindo cada uma das nossas necessidades. O apóstolo Paulo, ele diz exatamente isso, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus, cada uma delas. O meu Deus, assim como o salmista coloca, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, ele conhecia esse Deus de uma maneira tão pessoal, que ele usa o meu Deus, o que eu conheço, ele é o Deus que vai suprir cada uma das minhas necessidades, não vai faltar o alimento. Outra coisa que não vai faltar na nossa vida, ele diz que ele leva para junto das águas de descanso, ou seja, não vai faltar aqui a paz. Sabe por quê? Porque ele é o Yahvé Shalom, ele é o Deus da minha paz, ele é o Deus do meu descanso, é ele que gera descanso, é ele que gera paz no meu coração, é Ele que me dá tranquilidade. Então o salmista coloca aqui que além de Deus prover o alimento, o Senhor dá a Ele o repouso, o descanso, a paz que naquele momento ele estava precisando levar para repousar nos braços do Pai. E assim Deus faz conosco também. Ele é o nosso Shalom, Ele é o Deus da nossa paz. E paz não quer dizer ausência de conflito, não quer dizer ausência de guerra,
mas em meio às guerras, em meio aos conflitos, nós temos a certeza, a confiança que tem alguém que está cuidando da nossa vida, e isso gera uma confiança maravilhosa, porque é o nosso pastor, é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que está providenciando isso nos nossos corações. Outra coisa que não vai nos faltar, a palavra de Deus diz que não faltará o refrigério. Olha o versículo 3: refrigere a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. A palavra refrigerar aqui, ela também tem a ideia de restaurar. É o Senhor que cuida da nossa vida, do nosso interior também. Muitas vezes nós não estamos expressando, nós não estamos falando, as pessoas não estão vendo o que se passa na nossa vida, mas eu quero dizer que nós temos um Deus que Ele vê além do externo, Ele vê o nosso interior, Ele vê o mais íntimo do nosso coração, Ele vê os conflitos que nós estamos passando dentro da nossa alma. E Ele faz um convite em Mateus capítulo 1, versículo 20, Mateus capítulo 11, versículo 28 e diante. Ele diz que vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e ele diz que esse convite ele faz porque ele vai trazer alívio para aqueles que estão sobrecarregados, e diz: e darei descanso sobre a vossa alma. Apesar que ele está falando do jugo ali da lei, mas eu quero aplicar que Deus ele faz um convite: vinde a mim todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei e trarei descanso sobre a vossa alma. Ele pode dar o alívio na sua alma, o refrigério na sua alma. Quando você toma água, principalmente aquela água geladinha, quando você vem no momento de calor e você toma aquela água, traz refrigério na sua vida. Assim também é nosso Deus. Quando nós estamos passando por esses desertos da vida, Deus ele dá refrigério para o nosso coração, ele dá refrigério para a nossa alma. E ele diz também que isso não vai faltar na sua e na minha vida. Outra coisa que não vai faltar, meus irmãos, o versículo 3 diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que nós estamos mais precisando também nesse momento que nós estamos passando no mundo é orientação de Deus, tanto para as autoridades que Deus instituiu e as autoridades eclesiásticas para conduzir a vida do seu povo, para conduzir as ovelhas. Nós precisamos de orientação, não somente nesses momentos, mas momentos que nós passamos no nosso cotidiano. Nós carecemos da orientação de Deus, e Ele diz que como pastor não vai faltar orientação. Assim como o pastor orientava suas ovelhas, conduzindo as suas ovelhas pelos caminhos que elas deveriam andar, assim também nós possamos ouvir a voz do nosso pastor, as orientações que Ele está nos dando. Por isso, busquemos a Ele, nos ajoelhemos, clamemos, rogamos a esse Deus para que Ele nos dê a orientação, para que possamos passar por tudo isso. E diz que Ele vai nos guiar pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E Ele fez essa promessa, que Ele sempre vai orientar o seu povo, e orientação não falta, principalmente porque nós temos a palavra do Senhor. Busquemos essa palavra, busquemos essa orientação, e isso não vai nos faltar. Agora o versículo 4, aqui vai mudar, por mais que fala da linguagem do pastor ainda, mas aqui vai mudar. Vamos colocar aqui a outra comparação do cuidado de Deus como o nosso guardião, aquele que nos guarda, aquele que nos protege. Então nós temos aqui este Deus que nos guarda, nós temos esse Deus que nos protege. Ele é o nosso guardião, é aquele que é o nosso socorro, aquele que é o nosso auxílio. E aqui diz que Ele é o nosso Yahvé Shammah, o Deus da minha proteção, o meu protetor, o Deus presente, o Deus que está comigo em todos os momentos. E glória a Deus por isso, que nós temos esse Deus que é o nosso guardião, que é o nosso protetor. E o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O vale era um lugar onde havia muitas guerras, havia muitas lutas, lugares perigosos, ou seja, era um lugar embaixo, onde ao seu redor tinha montanhas. E nessas montanhas eram também considerados lugares perigosos, porque ali se escondia bandidos, salteadores, e passando por ali tinha os seus perigos. Então o salmista está colocando: por mais que eu tenha de andar em lugares perigosos, ou passar por lugares perigosos, ou até mesmo estar
nessa situação, em perigo de morte, mas a tua presença me traz segurança, porque a presença de Deus nos traz alívio, a presença de Deus nos traz motivação, a presença de Deus nos traz a segurança. E ele diz que não temeria mal nenhum, porque a presença de Deus estava com ele. Moisés também, ele entendeu isso. Naquele momento que ele estava conduzindo o povo, ele para o momento a orar, pedindo a orientação do Senhor, e ele diz: Senhor, que a tua presença vá conosco nessa nossa jornada. E naquele momento o Senhor disse: não, a minha presença irá contigo. E Moisés, então, naquele momento, então, Senhor, mostre que a tua presença vai conosco, porque se a tua presença não for conosco, nós não daremos um passo mais à frente. Isso está lá em Êxodo capítulo 33, versículo 14 e 15. E naquele momento o Senhor manifesta a Moisés que ele estaria presente sim com ele, e Moisés se sentiu seguro juntamente com o povo, porque a presença de Deus estava com eles. E a presença de Deus também sobre as nossas vidas, sobre o seu povo, nos traz essa segurança, sabendo que o Senhor, nesses momentos que nós estamos passando, Ele está presente conosco, Ele está ali nesse momento nos protegendo, nos guardando. E até mesmo nós vemos aqui que o bordão e o cajado dele nos consolam. É saber que Deus, Ele usará as suas armas para nos defender. Aqui bordão e cajado, como era usado também pelos pastores, mas era arma de proteção. Então o nosso Deus, ele se coloca à frente para nos proteger, para nos guardar. E nós não precisamos tentar a Deus para sentir esse cuidado. É só você ter essa ciência, essa consciência que Deus é o teu protetor. O Salmo 121 nos vai dar essa figura desse guarda fiel. E diz que esse guarda fiel, ele não dormita, ele guardará a minha entrada, guardará a minha saída, ele me livrará a minha alma do mal, o sol não vai te molestar, nada, porque ele é quem nos guarda. Mas confiemos nessa proteção de Deus, venhamos a nos sentir guardados por este Deus maravilhoso. Então, vamos experimentar a presença de Deus, porque a presença de Deus é que tira todo medo. Tenhamos fé e não medo, e que o Senhor continue nos guardando. Agora, outra que nós temos aqui no versículo 5 é uma figura de um Deus, o cuidado de Deus agora como um anfitrião, o Deus que nos hospeda, o Deus que nos recompensa, o Deus que enche o nosso coração de satisfação, de prazer e de alegria. Podemos perceber aqui, depois de um cuidado tão especial dele como um pastor, conduzindo as nossas vidas e nos protegendo nos momentos de lutas e tudo mais, e confiando nesse cuidado dele como pastor e confiando nele como protetor, como guardião das nossas vidas. Nós vemos aqui ovelhas, nós vemos aqui soldados vitoriosos chegando no lugar destinado e sendo aqui, voltando e sendo recompensado por esse Deus, acolhido por esse Deus, depois de ter passado por momentos de lutas, momentos de adversidade, mas passando, confiando em Deus. E assim Deus, Ele dá todo o refrigério, Ele dá toda a recompensa que necessita. Olha, Ele diz: prepara-se-me uma mesa. É o Senhor que prepara isso. E Ele prepara isso para você que confia nele, você que é um vitorioso, uma pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Graças a Deus que nós temos a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus, porque por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo nós podemos ter vitória. E Deus é aquele então Ele prepara, é o banquete da vitória. Ele diz que Ele unge a cabeça com o óleo servia como também para cuidar das feridas das ovelhas que pelo caminho se machucavam, ou até mesmo quando o pastor usava o seu cajado também para trazer, mas o Senhor tem um carinho tão especial de cuidar das suas ovelhas. Assim Deus também cuida, Ele sana as nossas feridas. Ele, naquele momento, Ele passa o seu óleo, Ele vai cuidar individualmente de cada um de nós. E acima de tudo, Ele diz que vai encher o meu cálice, ou seja, transbordar o cálice, ou seja, de prazer, de satisfação, de alegria, e nos guardando, nos acolhendo. O salmista
Também Davi, no Salmo 27, ele vai dizer exatamente isso: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Tem situações, irmãos, que nós passamos e pensamos que estamos sozinhos, mas se confiamos em Deus, nós bem sabemos que nós estamos acolhidos por esse braço, e graças a Deus por isso que nós estamos acolhidos nesse braço, porque Ele é o nosso Deus que nos acolhe, é o Deus que enche o nosso coração de alegria, o Deus que nos recompensa, porque nós confiamos nele. Olha que cuidado maravilhoso, olha que cuidado tremendo, assim como um soldado que chegava na guerra, e naquele momento um banquete estava esperando, e o seu cálice transbordando, mostrando que a alegria e a satisfação, porque eles obtiveram vitória na sua jornada. Assim também é a nossa vida. O Senhor também é um Deus galardoador, é um Deus que recompensa as nossas vidas. E o versículo 6, então, concluindo, ele vai dizer que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Como aqui que o povo, ele estava se dirigindo para a cidade de Jerusalém, que era o centro da adoração a Deus, e ao se dirigir e tendo esse Deus como pastor, como aquele que cuida, aquele que acolhe, aquele que protege, eles sabiam que a bondade do Senhor e a sua misericórdia ia seguindo, e eles iam chegar até ali seguros na cidade de Jerusalém para cultuar e adorar o nome do nosso Deus. E aqui este verso nos dá uma visão gloriosa também, meus amados irmãos, uma visão maravilhosa do nosso destino, onde nós estamos aqui sendo cuidados por esse Deus maravilhoso, mas sabendo que a nossa caminhada é até a cidade celestial, e que essa bondade e essa misericórdia não vai faltar nas nossas vidas. Certamente me seguirão todos os dias, serei cercado, protegido por essa bondade, por essa misericórdia de Deus, e que essa viagem que nós teremos é uma viagem segura, é uma viagem que nós chegaremos até o nosso destino, nós chegaremos na casa de Deus que está preparada para as nossas vidas, porque nós tivemos a nossa salvação na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Através dos méritos, através da obra de Cristo, nós temos a salvação. Por isso que temos Ele como nosso pastor, como nosso protetor, como aquele que vai nos recompensar, como aquele que vai nos levar em segurança até o nosso destino. Por isso que nós não devemos perder a esperança, por isso que nós não podemos perder o nosso foco, não tirar os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, porque bondade e misericórdia vão nos acompanhar até o fim da nossa jornada. E é essa palavra que eu quero trazer para o seu coração. É essa palavra que nos fala sobre o cuidado de Deus como nosso pastor, o nosso Yahvé. O nosso Deus que não vai deixar faltar nada nas nossas vidas. Não vai deixar faltar o alimento, a paz, o refrigério, a segurança, a proteção. Ele vai nos encher de alegria e, acima de tudo, vai nos acompanhar até a nossa casa, a casa celestial que Ele já preparou para mim e para você. Que Deus abençoe e que te dê uma vida cheia de refrigério até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo.